né? Com toda a alegria que a gente encontra vocês aqui hoje. Hoje nós temos pessoas novas no grupo, que se sintam acolhidos e amados por todos nós, pois o Pai é nosso, né? Então, para iniciar o encontro de hoje, a Elza fará a prece inicial, seguida da Rosa Lui, que lerá o livro Palavras de Vida Eterna. Que tenhamos um ótimo encontro na paz do Senhor. Boa tarde a todos. Estamos aqui nesse lindo domingo de Ramos, florescendo com novos amigos, com pessoas novas, e vamos juntos, todos, tendo essa troca maravilhosa, agradecendo sempre pelo dia de hoje, pelo sol, pela nuvem, pelo ar, por respirar, e quanta coisa que a gente aprende um com o outro. E Jesus, que hoje, né, lembrando o dia de Ramos, entrou em Jerusalém e passou tanto amor. Ele veio até nós apenas para ensinar o amor ao próximo, o amor a todas as pessoas, não só aquelas que estão ao nosso redor, as mais distantes. E é com esse pensamento que a gente vai hoje estudar, que vamos seguindo na nossa reforma íntima, sendo difícil, sendo muitas vezes, né, que nem hoje o padre falou, que às vezes a gente tem a cruz de isopor e às vezes a cruz de chumbo, mas com todo tipo de cruz são aprendizados da nossa vida e Deus e Jesus sempre está conosco. E que a Rosa siga com palavras de vida eterna e que todos tenham bons estudos, boas vibrações e para o nosso trabalho fraterno, em especial nesse dia de Ramos, que todos sejam acolhidos com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Amém. Assim seja. Então, gente, muito boa tarde, dando continuidade. O nosso capítulo é o 27 e começa liberdade em Jesus. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo, na carta aos Gálatas. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que, para a liberdade, Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no à feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar, certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o alvitante domínio. Ele vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão dos beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações, diante do Pai excelso. Nas sombras do eu,
a liberdade do faço o que eu quero, frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Que bonito, né? Praticamente a via sacra, agora aproveitando o momento, né? Como é a missão de Jesus, né? Então veja, filho de Deus, obedece ao Pai, ele dá a missão. Tu vai descer para a terra e vai fazer isso, isso, aquilo, outro. Vai nascer ali, na manjedoura, vai ter que fugir, papapá, papapá. E você vê que ele podia dizer algumas assim, não, vamos colocar umas condições melhores, né? Não, ele veio nessa condição, né? Aceitou tudo, cumprindo o que estava estabelecido. É muito bacana que muitas vezes as coisas acontecem aqui na Bíblia, né? Correspondendo ao que estava sido, o que foi dito pelos apóstolos, pelos profetas antes, né? Então existe uma ordem no universo, existe uma ordem, mas não aquela ordem tipo assim, não pode. Vamos dizer assim, é a ordem do consentimento. Então, quando você entende, tem dois tipos de consentimento: o consentimento da razão, que é quando você entende, e o consentimento do coração, quando você nem entende, mas você acredita que vai ser melhor, que tem uma vontade soberana, uma vontade suprema trabalhando para isso. Então, quer dizer, se Jesus fez tudo isso que a gente já sabe, né? Todo mundo sabe, fez de bom grado, aguentou, suportou, não revidou, cumpriu o que estava prometido. E qual foi o grande prêmio dele? Ele mostrar para todo mundo assim, olha, vocês, apesar de tudo, apesar de todos, apesar do que parece impossível, né? Se tiver os olhos da fé, vocês verão. E ele vem, ele revoga um monte de coisa que tinha, um monte de coisa que parecia certo pela lei dos homens, e ele faz acontecer. E ele serviu exatamente ao trabalho do Pai. Então ele veio cumprir a missão dele. E o que ele queria mesmo? Ele queria nos libertar. Então, ele veio para cá para quê? Ele já sabia todo o conteúdo, ele já sabia a matéria, vamos chamar assim. Ele veio para nos passar essa matéria, esse conteúdo, para a gente aprender. Então, e onde ele colocou tudo isso? Na Bíblia, no Evangelho, tem as passagens, tem a vida dele, né, escrito, então, como ele fazia, né? Porque ele não escreveu nada realmente, mas, tipo assim, então ele deixou todo assim, um código de ética, vamos chamar assim, para a gente seguir. Ele nos libertou, ele nos ensinou, através do amor, da mansidão, do caminho do meio, como é que pode ser mais feliz a nossa vida, né? Então, quando Paulo fala assim, é como se dissesse, Cristo nos libertou, fica firme na tua posição aí, porque foi muito trabalho que ele fez, mais ou menos assim que eu interpreto, né? Então, fica firme na tua posição, não vacila, não cai de novo em tentação, ou não cede àquele homem velho que você já foi um dia, né? E eu termino dizendo assim, a frase também é de Paulo, que eu gosto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu acho isso tão bacana, porque, tipo assim, que Paulo foi um homem do mundo, né? Então ele errou pra caramba, mas depois que ele acertou o caminho de Damasco, ele se manteve reto, se manteve firme, né? E foi mais livre e mais feliz. Então sejamos também igual o nosso Paulo. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Rosa. Foi linda a sua colocação em relação a essa lição. A Elza quer falar um pouco, por favor, Elza. Ai, é tão gostoso ouvir a Rosa falar. É demais. The best. Tem uma frase aqui, tem um parágrafo que me chamou muita atenção. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Então, essa firmeza que a Rosa falou é a firmeza já do que nós escolhemos para a nossa vida, para a nossa reforma íntima. Então, esse faço o que eu quero, o que que é? São os nossos melindres, né? A coisa tem que ser do jeitinho como eu quero, senão eu fecho a cara, eu faço o bico, e isso daí não leva a gente a nada, não leva ao nosso crescimento. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Elzinha. E falou muito bem, Elzinha, porque isso, quando eu estou no eu quero,
eu tenho que assumir também o que eu estou semeando, né? Eu tenho que me responsabilizar por essa escolha. E hoje todo mundo quer a facilidade de chegar na meta, mas sem ter o trabalho para subir essa montanha, né? Então, eu quero é muito simples e é fácil de fazer, mas tem as consequências que são geralmente o que a gente não quer, né? A gente quer o prazer rápido, o resultado imediato, e a gente esquece da responsabilidade que gera essa escolha do eu quero, né? Geralmente o eu quero é um egoísmo muito grande, uma falta de maturidade, sabedoria, e que cada um de nós vai trabalhando isso de tal forma para a gente se livrar desse fardo, né, de achar que tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do melhor jeito. E o melhor jeito, com certeza, não é o nosso, é o do Pai, né? Vamos ver quem mais quer falar sobre isso aí. Essa lição é bela, muito bela. Bem, então vou proceder um pouquinho aqui, falando dessa liberdade em Jesus, né? Que ficou muito bem claro aqui também o fato da tarefa cumprida, né? Você aceita o que te foi dado de tarefa e você faz, sabendo que a visão do mestre é uma visão muito, muito maior do que a nossa. Talvez a gente nem compreenda, às vezes, a tarefa, acha que não é devida para nós, que é muito trabalho, que não chegou para mim, mas não é meu, né? Mas, geralmente, é o que a gente comentou na semana passada, retrasada, sobre as tarefas, né? De que o endereço nunca está errado, né? A gente que tem que assumir, se responsabilizá-la, responsabilizar de fazê-la ou não, né? E quando vem essa liberdade, essa leveza, é quando você cumpre o que te foi acordado. Cumpre o que deveria ter feito, seguindo as leis divinas. Então, vem essa liberdade em Jesus, porque me deu trabalho educar meus filhos, me deu trabalho ajudar meus netos, me deu trabalho eu cuidar da minha mãe doente, meu pai doente, né? Mas eu fiz o que era devido, o que minha alma pedia, o que minha razão mandava, e mais que tudo, o que a lei divina ratifica, né? A tarefa tem que ser feita, não adianta fugir da tarefa, né? Então, eu acho que isso traz essa liberdade que a gente quer, quando a gente faz a tarefa no bem, isso para todos nós, né? Que a gente sabe que tem muitos irmãos ainda na tarefa do mal, né? Mas nós estamos aqui falando da tarefa do bem, que cumpre a gente também compreender esses irmãos que ainda estão fazendo a tarefa do mal. Que a gente possa enxergá-los e aqui à distância, no nosso silêncio da nossa prece, incluir esse nosso irmão em nossa prece, para que ele também encontre essa liberdade em Jesus, que é seguir a lei divina, seguir o Pai. Amaro levantou a mãozinha. Pois não, Amaro? Ah, é, eu estou vendo uma coincidência muito grande nos livros escritos, psicografados por Chico Xavier, o Libertação, de André Luiz, mais uma vez, quer dizer, o da semana passada foi outro livro, não foi o Libertação, não. Essa semana coincide com a libertação, porque quanto mais você se despreocupa, entrega realmente nas mãos do Senhor e se liberta da pré-ocupação, você se sente leve e livre, confiante, assim ele explica, para dar continuidade à nossa vida sem nos sentir culpados, seguindo a lei de Deus. E respeitando aquele que, às vezes, às vezes nos impõe que a gente faça alguma coisa e nós concordamos, mas não nós aceitamos, mas não concordamos. É o respeito ao outro.
e colocamos aquilo não numa briga, mas numa entrega total para a lei do Senhor, o caminho que Ele nos colocou, para as pessoas que Ele nos coloca para viver ao nosso redor. Então, era isso que eu queria falar. Como esse livro complementa esse capítulo. Esse é o capítulozinho, né, Joana? Isso mesmo. Só isso. Obrigada, Muito obrigada. Maru. O Ras levantou aí, por favor, Ras. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Parece contraditório, né? Quando ele fala isso. Porque quem obedece é exatamente quem é, digamos, submisso. Aí a pergunta é: obedecer a quem? Obedecer ao quê? Creio que na nossa cultura ocidental, quem melhor expressou dentro do pensamento cristão a resposta a essa pergunta foi o filósofo Immanuel Kant, filósofo cristão do iluminismo alemão, que deixou bem claro que ser livre como fazer o que eu quero é ser escravo dos desejos. Ser escravo dos desejos é o oposto de ser livre. E Jesus se mostrando para nós, pela vida dele, exatamente que ser livre é servir, é obedecer à vontade maior do Pai. Portanto, no sentido em que a gente pode, como diz Paulo de Tarso, já São Paulo, pode tudo, mas nem tudo convém. Quando você segue o tudo posso, porque eu quero, rapidamente na vida a gente experimenta as agruras da frustração, da capacidade de satisfazer os próprios desejos, de realizar a nossa busca de paz interior, de nos realizarmos, de nos planificarmos como seres humanos. E enquanto a gente se coloca a serviço da doação, como Kant responde, se quiser ser livre, aprenda a obedecer a quê? Ao quê? A lei moral dentro de mim. Obedecer à autonomia. Autonomos é a norma que eu mesmo me dou. E norma essa, quando ela é egoisticamente guiada, ela leva à frustração, mesmo quando ela nos dá um prazer rápido e imediato. Mas na vida como um todo, subsequentemente, ela nos deixa na superfície do existir e plenos da frustração, da incapacidade do desejo e da sensibilidade física planificarem a busca última, que é de a gente se reconectar, planificar, crescer espiritualmente, que, como Jesus mostrou claramente, só pode ser encontrado no caminho do serviço. Então, a autonomia, a norma a que eu obedeço, é a norma de eu mesmo colocar-me a serviço por escolha livre, como doação, como caridade. Isso não torna o caminho mais fácil, muito pelo contrário, talvez. Mas, com certeza, a experiência existencial resultante vai nos preencher do sentimento pleno da paz, da graça, do amor, que o serviço ao outro, à comunidade,
a doação, a caridade, proporciona a nós, na medida em que crescemos, evoluímos, permitimos continuamente sermos vigilantes para que a norma que a gente se dá siga cada vez mais ao mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a mensagem que ocorreu-me ao ouvir palavras tão sábias em terreno tão frágil como o meu. Acho que a Rosa levantou a mão. Isso mesmo. Obrigada, Raça. Foi lindo. Nossa. Quando a gente faz a consagração a Maria, né? Você faz um tipo de um curso, assim, acompanha alguns conteúdos, vamos dizer assim, né? E no final, quando você faz a consagração, quer dizer, então você está querendo ser consagrado a Maria, tipo Legião de Maria, né? Aí o símbolo é uma pulseira tipo de escrava. Aí, então, quando você usa a pulseira tipo de escrava, você está, entre aspas, ostentando a sua pulseira de escrava, escrava de amor, escrava por querer. Você é escrava de amor, você quer servir, você quer ter ela como guia, como sua mentora. Eu acho tão bonito, então, quer dizer, eu tinha alergia à pulseira, então não pude botar minha pulseira de escrava, mas eu botei meu colarzinho, meu escapulário de tecido. É tão bacana quando você podia ir, é que nem no casamento, você pode ir embora, pode fazer besteira, mas você quer ficar, não é verdade? Você tem todo mundo, você tem o mundo inteiro que você podia escolher, que nem Paulo fala. Ah, então posso sair, posso fazer um monte de coisa. Posso desonrar esse compromisso, mas também posso ficar. Posso resistir a tanta coisa e falar, não, eu tenho meu esposo em casa, minha esposa em casa, eu acho que é compromisso, né? É bem bacana isso. É de verdade. Valeu, Rosa. Mais alguém aí, gente, porque essa lição é belíssima, né? As colocações até agora expandiu bem a lição, né? Mostrando para a gente essa liberdade que a gente quer e que exige obediência e disciplina, né? Quando a gente fala em obediência e disciplina, fica parecendo que a gente está sendo ali no carrasco, né? Mas não, a disciplina nos traz essa liberdade, né? Eu lembro bem da história de Chico, né? Quando o Emmanuel falou para ele, disciplina, disciplina e disciplina, né? E ele se libertou de tal forma nessa entrega de pleno amor em todo o tempo que ele viveu aqui conosco, né? Um exemplo de tanta bondade, de tanto amor, de tanta obediência, de tanta disciplina, né? Então, é lindíssimo a gente pensar na história dessas grandes almas que aqui vieram para mostrar para nós que é possível fazer o bem, né? O tempo todo servindo, né? O Chico foi uma delas que ficou tão próximo de nós, né? Madre Teresa, né? Tantos outros aí que nos mostraram esse exemplo de disciplina, obediência e de amor pleno. Mais alguém quer falar aí, gente? Seu Josemar, por favor, seu Josemar. Pois é, Raça, seguinte, eu remeteria àquele chamamento que o Cristo fez a cada um dos apóstolos, vem, né? Todos os pescadores, vem comigo, né? Me acompanhem. E ninguém perguntou para onde ele ia, nem por quê. Mais tarde ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é um pai a não ser por mim. Então, essa frase que você deu muito bem ao Emmanuel Kant, cai bem nessa assertiva, né? Quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Obedecer aquele que ele deixou como lição de vida, né? Então é isso. Um abraço. Desculpe ter acabou, mas realmente, a minha visão é isso. Desde o começo que ele chamou cada discípulo a cumprir uma missão. Vem comigo. Né? E nós, olha, meu cabelo branco, a gente percebe, viu, Rácio, pessoal, a plenitude da vida, um aprendizado que temos que deixamos de fazer, mas como a Joana falou, nunca é tarde, né? Então vamos aprender, não aprender a cada missão do florescer.
Deus abençoe a todos. Obrigada, Sr. Josemar. Né? Eu fico só imaginando, gente, assim, você pensar na época que Jesus aqui esteve, né? A força desse amor que ele tinha, o carisma, a bondade emanando ali por todos os poros. Quem poderia falar um não para Jesus, né? Acho que não tinha como, porque era uma luz que envolvia, acho que todos que estavam ali ao redor dele. Deveria ser um chamamento, assim, é como se fosse um grande imã, né? Uma luz que te atraísse de tal forma que mesmo que não tivesse ainda definido o trabalho, não tinha como falar não, né? E ele não foi procurar os eruditos, ele foi buscar pessoas do mundo comum, gente comum como nós ali, né? Simples até, né? Pescadores, pessoas bem simples, né? Nos mostrando que é possível, sim, cada um de nós passar por essa transformação, né? Então, de alguma forma, é muito justo a gente também falar que Jesus foi um revolucionário do bem, quando nos trouxe toda a moral e toda a ética, e todo esse amor e essa disciplina ao Pai. É simplesmente fantástico esse presente que Deus nos deu. Bem, vamos seguir, não sei se há mais alguém quer falar, nós estamos no horário ali. Se ninguém quiser colocar nenhuma opinião sobre essa lição, talvez a gente possa passar para a leitura, né, do Livro dos Espíritos, que estamos também estudando, com a dona Carmen. Ô, João, se você me der licença, Pois eu só não. queria fazer só uma observação aqui desta lição ainda do Liberdade em Jesus. Tem um parágrafo que ele fala: através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Aí eu me lembro de uma fala do Dr. Adão Nonato, que ele dizia que nós temos 3 bússolas direcionando a nossa vida. 3 bússolas. Uma, os nossos pés, que nos levam onde nós queremos. As nossas mãos, que são aquelas que fazem o que nós achamos que é certo. E a nossa língua, que é aquela que nos direciona realmente Jesus. para falar ou não falar. Aquilo que devemos e que podemos, e aquilo que não devemos e que não podemos. Então, me fez lembrar essa passagem, porque eu achava muito interessante quando ele dizia, né, que nós temos essa liberdade de fazer o que queremos, de ir onde queremos e de falar o que queremos, mas temos também esta falta de liberdade de assumirmos o resultado das nossas escolhas. É verdade. Então, só lembrando isso, né? Que realmente nós temos esta liberdade, desde que nós também lembremos, né? Que nós somos responsáveis por essa liberdade e vamos colher aquilo que nós escolhemos, da mais inteira falta de liberdade, né? Porque realmente é meio complicadinho, né? Quando você sabe que você escolheu não muito certo, né? Então, simplesmente você ser leal a Deus, aos seus ensinamentos e às suas leis, é por isso que Jesus dizia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque é através do conhecimento das leis de Deus que Ele trouxe aqui para nós, é que nós realmente sentiremos esta liberdade, né? Este é o grande segredo da vida, né? Você se sentir livre para pensar. Ir onde você precisa, que você sabe que você vai ter esse grande aprendizado, né? E cuidado com a língua, como diz Tiago, né? É como um cavalo que você o direciona errado, né? Ele vai para onde você o está direcionando. Então você é responsável por ele. E o cavalo desgovernado é meio complicado, hein? Você pode se dar mal no meio do caminho, né? E é isso. Obrigada, dona Carmen. Muito linda a Podemos passar para frente? Podemos e devemos. Oba! Então tá bom, gente. Esse é um assunto assim que a gente ama demais, né? Eu, antes de passar para a pergunta 308,
a gente tinha ficado de dar uma reforçada nessa 303A, né? Que fala um pouco sobre 303, os espíritos, 303A. Que fala sobre as metades eternas, que eu até brinquei, né, que nós temos uma companheirinha aqui de trabalho, que diz que eu fui a desmancha-prazer da vida dela, porque ela estava assim, ainda tendo muita esperança de encontrar a tampa da panela, metade da laranja, e quando eu li essa pergunta, ela se sentiu tão frustrada, porque ela viu que isso não é uma verdade, né? E que não existe isso, e é o que tudo na vida ela queria, né? E aí eu falei para ela, então vamos estudar mais, né, minha filha? Porque a gente sabe que isso tudo é simbólico, né? Então, só lembrando a 303A, que depois a gente vai reforçar, quem quiser, né, mais lá na frente, a teoria, a pergunta é assim, ó, 2 espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? E ele responde, certamente, se um deles é preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar, e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimem o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que 2 espíritos criados um para o outro devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo? E aí a gente vai para aquela pergunta que, numa classe de 30 pessoas, com certeza 25 fazem a mesma pergunta. Ah, legal, né? Quer dizer que eu desencarno, meu companheiro desencarna também, mas o meu companheiro teve um outro casamento, ou eu tive um outro casamento anterior. Eu vou encontrar com quem? Com os 2? Ou com as 2, misericórdia? Não. Eu vou me encontrar com aquele que eu tenho mais afinidade. Porque este, digamos, é o momento em que eu estou despida da minha carne física, né, da minha matéria física, e eu vou ter lucidez, porque o espírito é lúcido. O que muitas vezes atrapalha a nossa vida é o nosso cérebro, que é o menino de recado do espírito, né? E que a gente fica meio que misturando bolas lá dentro, né? Então, o tico e teco muitas vezes não tem uma direção igual, né? Eles têm algum trajeto um pouco diferenciado. E como eles têm esse trajeto diferenciado, eles não se entendem muito bem, então, às vezes, eles tomam algum atalho, que mais tarde eles vão dizer assim, puxa vida, era tão fácil seguir direto, né? Para que eu tive que procurar o atalho, né? Pois é, mas a gente ama os atalhos, né? Porque acha que nós somos tão inteligentes, né? Tão espertos, que a gente adora atalho. E, de repente, nós vamos ver que é uma encrenca na nossa vida esse tal atalho, né? Então, gente, para não misturar muito as coisas, a gente ainda vai empurrando com a barriga, porque eu gosto muito dessa matéria, eu acho que muita gente também deve gostar de quantos tipos de casamento existem, né? Mas a gente vai ainda deixar para mais lá na frente, porque hoje nós vamos falar da 308 a 313 e vamos deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Quem quiser, tem o livro do Martins Peralva, o Atalho e a Porta Larga, é isso mesmo, Elzinha. Se chama Estudando o Evangelho e Estudando a Mediunidade. Ele tem 2 livros, né? Aliás, tem vários, mas ele tem um que é Estudando o Evangelho e outro Estudando a Mediunidade, que é justamente quando ele fala desses 5 tipos de casamentos, né? E aí ele especifica um por um. Mas isso nós vamos deixar para depois.
Hoje a gente vai fazer a 308 até a 313. O espírito se lembra de todas as existências que precederam e a que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento, graças a Deus. Esse graças a Deus é meu, tá, gente? Não está aqui no livro. Porque já pensou a gente lembrar das primeiras existências como humanos, quando nós entramos no reino hominal, misericórdia, a gente vai falar assim, ou eu vou começar a grunhir de novo, né? Ou afiar as minhas unhas, né? Então, vai ficar feio. Aí, eu acho linda essa pergunta, por quê? Porque ele diz uma coisa sensacional, que quanto mais nós evoluímos, mais condições nós temos de lembrar de vidas passadas. Por que isto, gente? Olha que sensacional. Porque não nos afeta tanto quanto se fôssemos espíritos ainda rasteirinhos, né? Então, quanto menos evoluída eu sou, as lembranças, nem que sejam assim de leve do nosso passado, iriam me afetar profundamente. Aí eu ia entrar em depressão. Aí eu ia falar, meu Deus, como é que eu fui capaz disso? Olha, mas como eu era ignorante. Pois é, gente, era, não sou mais, né? Quem tiver interesse, a gente está estudando A Memória e o Tempo, do Hernani Guimarães. Do Hernani, não é do Hernani. É do Hermínio Hermínio Miranda? Miranda. É do Hermínio Hermínio Miranda. Miranda. O Hernani é outro, é o Hermínio Miranda. E ele fala exatamente sobre isso, de como nós temos gravadas no nosso inconsciente profundo, no nosso perispírito, essas lembranças de vidas que nós já tivemos. E o que aconteceria se eu, numa evolução ainda, digamos, pequena, me lembrasse de algumas passagens dessas encarnações que eu tive, como ignorante, atrasadinha, canibal, enfim, coisa assim, bem mequetrefinha. E, de repente, aquilo poderia alterar até o meu nível de consciência, porque seria muito forte, né, o choque. Então, ele coloca que quanto mais eu tenho condições de saber o que eu fui e saber que aquilo não vai alterar o meu dia a dia, que aquilo não vai alterar a minha consciência, eu posso sim saber. E de boa, tranquilamente. Sem precisar procurar realmente um psiquiatra rápido, porque aquilo alterou, né, a minha consciência. Não, não é necessário, né? Deu para entender, gente? Eu expliquei direitinho, bonitinho, que nem uma mocinha? Foi? Certinho, dona Carla. Então tá bom. A 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por ter se desembaraçado. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que não dá mais importância. Já pensou, pessoal, a gente olhar aquela roupinha que está apertada, que está desbotadinha, que já está comidinha de traça, e você olhar para aquela roupinha e dizer assim, ai, eu queria tanto essa roupinha de novo? Ou você dizer assim, ufa, depende do apego, Elzinha, é verdade. Aí quando eu tenho um desapego, eu olho para aquela roupinha toda furadinha de traça e desbotadinha,
e digo assim: puxa vida, que bom, me serviu durante tantos anos, né? Mas agora eu não preciso mais. Aí voltando para a liberdade do Palavra de Vida Eterna, né? Não preciso mais. Hoje eu sou uma pessoa livre desta roupa. Não preciso mais nada que me aperte, que seja desbotado, que esteja enorme no meu corpo. Eu simplesmente usei, me serviu de ferramenta para aquilo que eu precisava desenvolver na Terra. Agora eu entrego para Deus. Olha que bonito, né? Em vez disso, a gente sofre, né? Porque a roupinha era tão bonitinha, né? Mas aí é que está o nosso nível realmente de desapego. Na 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos. Eles consideram esse respeito com prazer? O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conversamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que atrai para vós e não os objetos. Gente, objetos é uma mina de ouro, né? Para a gente trabalhar numa desobsessão. Porque é muito engraçado quando surgem, né, na tarefa, alguns espíritos que ainda estão apegados ao seu tupperware, à sua bacinha que lavava o arroz, à sua panela, ao seu joguinho de copos, ao seu joguinho de xícaras. É muito engraçado. Uma vez nós recebemos um espírito, uma pessoa que já havia desencarnado, e ela estava fazendo 50 anos de casada, né? Havia feito 50 anos de casada. E os filhos se juntaram e fizeram uma reforma na cozinha dela e compraram todas as panelas novas. Só que nesse meio tempo, ela e o marido desencarnaram e ela não chegou a usar as panelas. E os filhos queriam vender a casa e não conseguiam vender a casa de jeito nenhum, porque estava tudo lá dentro. E ela dizia: as panelas que eu não consegui usar, aquelas panelas lindas que meus filhos me deram. Então, eu fiquei imaginando eu cozinho para fora, né? Já pensou quando eu desencarnar, eu olhar minhas panelas sendo usadas por outros? Aquilo para mim foi o máximo, porque me despertou essa possibilidade, né? De eu falar assim, aí cada panela nova que eu tenho, eu falo assim: gente, é só para usar, tá? Eu não quero. Eu não quero me apegar a ela. Qualquer um pode usar minha panela, não tem problema nenhum. Elzinha, fala. Não, é rapidinho. Eu queria falar uma coisa assim. Uma senhora que tinha apego à roupa e às bijuterias e às coisinhas dela. E aí, quando ela desencarnou, na hora que nós fomos no velório, né, no enterro, ela estava com a roupa trocada, roupa de outra pessoa que também tinha falecido. Então, é para a gente pensar, né? Pois é. É bom pensar, o panela, ou roupa, que seja o que for, né? Mas a gente tem que repensar nos valores que temos, viu, gente? É um conselho para nós, né? Bom, a 312. E Os espíritos. É 12, né? Isso. É 12. É. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. E a última: o homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles espiam pelo sofrimento.
Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Como um adulto que desprezou o que constituía as delícias da sua infância. Gente, hoje nós tivemos o trabalho lá no orfanato, né? E como semana que vem é dia de Páscoa, é domingo de Páscoa, a gente fez uma festa de Páscoa, né? Com coelhinhos, com ovos de Páscoa, enfim. E tem uma garotinha lá que tudo ela reclama, né, tadinha? E ela chorava porque não tinha ganho o primeiro ovo de Páscoa tinha que ser dela, mas não foi. Ela ficava na fila, né? Todo mundo ficava na fila. Aí o primeiro pedaço de bolo tinha que ser dela também, mas não foi, porque tinha outras pessoas lá para comer o bolo, enfim. E aí ela chorava. Aí eu estava lendo agora aqui, eu me lembrei que uma das cuidadoras disse assim, então, um dia você vai sair daqui, porque você não vai ficar aqui eternamente. E quando você sair daqui, você vai ficar lembrando que o pessoal vinha, fazia festa, fazia comida, fazia o aniversário, e você chorava. Então, é bom você repensar, porque o dia que você sair daqui, quem sabe você vai lembrar, puxa, que vontade de ter outra festa de aniversário, que vontade de comer bolo, que vontade de comer ovo de Páscoa, que vontade. E talvez você não tenha essa facilidade. E aí, claro, eu trouxe isso para a nossa vida, para o dia de hoje, para o nosso dia a dia, né? Falei, a gente às vezes está em casa e reclama da panela, reclama do vestidinho que está apertadinho, e reclama disso, e reclama do sapatinho. Então, quem sabe um dia a gente não vai mais ter essa condição de tudo isso, né? Ou se já não teve há tempo, né? E a gente tem que aprender a valorizar aquele momento que a gente está vivendo, né? Porque realmente isso que ele fala, o adulto que desprezou o que constituía as delícias da sua infância. Então, ela é uma criança, mas nós também somos crianças, né, espiritualmente falando. E a gente às vezes chora por tanta bobagem, se melindra por tanta bobagem, faz mimimi por tanta bobagem, que a gente pode olhar para trás amanhã e dizer, puxa, eu era tão feliz e nem sabia, né? E era isso a lição de hoje, gente. Muitíssimo obrigada. Eu acho que essa minha paixão pelo Livro dos Espíritos vai dar um lindo casamento no futuro, porque a gente vai sentir muita vontade de continuar sempre estudando a doutrina maravilhosa dos Espíritos, né? Que nos traz tanto prazer, tanta alegria e tanta realidade, né? E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Dona Carmen. Para a semana que vem, vamos fazer da 314 até a 319, porque aí termina este capítulo. Pode ser? Pode ser, Dona Carmen. Mas deixa eu me lembrar que a senhora comentou lá das almas gêmeas. E quando a senhora fez a pergunta, eu fiquei agoniada, porque eu lembrei de uma paciente que eu tenho, uma senhorinha já que está bem acamada, né? E que ela teve 8 maridos. Eu falei, Jesus, com quem que ela vai se encontrar? Porque todos já faleceram e ela está vivíssima, né? Dentro do padrão de qualidade dela hoje, né? Porque já está uma senhorinha. Aí eu fiquei pensando, 8 maridos, com quem que ela vai ficar? Aí a senhora deu uma resposta clara, né? Aquele que tem maior afinidade. Que tem mais afinidade. Mas na hora porque às vezes a pessoa se casa porque não tem afinidade, mas não quer ficar sozinha. É verdade. Né? Então a pessoa que não quer ficar sozinha, ela vai trocando de marido, mas ou vai trocando de esposa, né? Tanto faz. Mas afinidades são poucas pessoas, né? Então, como eu falei para nossa colega, né, que não acredita que não existe tampa de panela, metade da laranja, né? Ela se decepcionou. Você tem que ter afinidades espirituais, né? Com aquele companheiro ou aquela companheira com quem você pretende passar uma boa parte da tua vida. Que se você não tiver afinidade, você vai ficar junto para quê? Verdade. Encerra aqui, aqui tá pronto. É verdade. Obrigada, Dona Carmen.
Imagina, obrigada a nós é que dizemos. Então, a próxima, a Elza vai fazer a ponte aí, para depois iniciarmos a assistência fraterna. Então, vamos serenando os nossos corações e com todo esse aprendizado que nós tivemos hoje, falando do amor, vamos aproveitar durante a semana, essa Semana Santa, refletindo sobre tudo que Jesus, chegando aqui na Terra até nós, veio nos ensinar. E com os nossos corações hoje cheios de amor e de gratidão, vamos assim, conectados nesse florescer, levando muita luz, amor e carinho para os nossos irmãos que precisam um pouco de compaixão. E que a gente se lembre desse trabalho fraterno, que será iniciado daqui a pouco, que o ajude sem interferir, sendo apenas um canal de amor através das mãos da espiritualidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde, irmãos. Estamos aqui na nossa disciplina, né? Novamente tocamos nesse assunto da liberdade, da disciplina, da responsabilidade. Tudo isso faz parte do crescimento, da evolução. Não tem como pular degraus, né, filha? A gente vai aos poucos, compreendendo, quando a gente abre nosso coração para as coisas do Pai. E tudo fica tão mais simples. Fica tão mais gostoso viver. Quando a gente tem essa ascendência do Pai sobre nós. E a gente compreende que somos todos irmãos. Nenhum de nós pode avançar ou sentir que tem mais privilégio junto ao Pai. Nenhum de nós. Mas a tarefa cabe a cada um de nós. Então é muito lindo, muito rico a gente saber, compreender e usar o que o Pai nos deu, a inteligência. Pensa aí nos seus botões. Como a vida é bela. Quando a gente se abre para fazer o bem, a todo momento, sem medo e sem preguiça. Eita! Pense bem, filha. A sua prece que você faz, às vezes pedimos só por você, querendo que as coisas facilitem para você. Mas às vezes a gente só precisa da sustentação. E não de facilidades. A gente precisa de ter a esperança aí dentro de nós para avançar na nossa jornada. E essa confiança que está tudo certo. Porque o Pai assim quer. Mas Ele quer, filha, que você siga em frente. Não tema nada. Faça seu trabalho. A lição hoje foi clara. Liberdade em Jesus significa trabalho, servir, moral, consciência, contínua em tudo que você faz. Então é muito trabalho para cada um de nós. Então, para que ficar o tempo todo julgando o outro? Quando você foge de você mesma, não querendo saber nada. Ou às vezes atormentando a vida do outro com seu julgamento. Então volte para si próprio. E tente te conhecer, você mesma. E aceitar tudo quanto já aprendeu de bom e quanto ainda tem para aprender. Se liberte do egoísmo, do orgulho e de fugir de si. A vida é preciosa demais aqui na Terra para a gente desperdiçar o tempo
com essas mazelas. Então, trabalhe dentro de ti mesmo. Corra atrás. Pede sustentação ao Cristo, a Maria, que te auxilie nessa tarefa primeira, que é conhecer a você mesmo. Aí você vai ver que quando você se conhece e se aceita, a tarefa começa. Porque tudo começa de você mesmo. Aceite você como é e busque as melhorias no Cristo. E peça o amparo da Mãe Maria. Agora, nessa época, Maria está em ação o tempo todo para cuidar desse planeta, desses seus filhos todos, de você, de mim, de todo mundo. Então não fuja de ti, mas saiba que o trabalho existe e só existe evolução quando você trabalhar por si própria, quando busca este conhecimento. Porque você, como filha do Pai, reflete tudo o que é no planeta. Se você pensa no bem, você é luz. Se você pensa no mal, você é sombra. Então, tudo começa aí dentro de você. E Deus, seu Filho Jesus e Maria, dá a sustentação para que a gente se enxergue e descubra quanto trabalho cada um de nós tem. E não perder tempo em julgar aquele ou aquela. Eita, vidão, né? Vamos começar hoje, agora, sem medo. É isso que eu tinha que falar para vocês hoje. A liberdade começa no conhecimento de si e na confiança no Pai. Pense sobre isso e mude sua vida agora, fazendo no dia a dia, nas pequenas tarefas, esse Evangelho de Cristo. Faz ele ser real na sua vida. Não fique só no conhecimento, não. Põe na prática. Um dedinho de amor aqui. Um abraço acolá. Eita! Quanta luz você traz quando você faz isso. Na sua família. Nos seus amigos. Nos colegas de trabalho. Nos seus clientes, pacientes. Para o mundão todo. E esse mundo hoje precisa de ti. Nesse pensamento de muito amor. Então agora, vamos todo mundo aqui nos unir nessa vibração de amor por esse planeta, doado por Cristo e guiado por Ele. Lembre-se, não está à deriva, não. Deus está ali. Seu Filho Cristo está comandando tudo. E hoje Ele pede que você seja positivo. Se esperança a cada momento. E cuide de ti, para que você seja a luz. E que sua luz ilumine todos que estão ao teu redor. E com esse pensamento, vamos todos agora mentalizar, pensar no nosso planeta. Planeta Terra, Gaia, planeta Água. Belezura. Que todos os nossos irmãos, neste momento, recebam esse amor que sai de ti. Essa gratidão que sai de ti. Essa paz que sai de ti. É o melhor presente que você pode dar hoje para este planeta. É a paz que começa aí dentro.
na disciplina do seu trabalho, na disciplina da doação, na disciplina do estudo, na disciplina do seu pensamento. Que o planeta Terra agora receba esse nosso abraço tão gostoso, este abraço de amor. E que vocês, filhos, se sintam abraçados pela Mãe Maria, que derrama agora toda essa luz e todo esse amor sobre você, sua família e todos. Olha que delícia sentir a Mãe Maria conosco. Estendamos, então, toda essa nossa vibração para o planeta, todos os continentes e nações, todos os países e cidades, todas as vilas, vilarejos, cantinho, recanto, e todos os lares. Célula, pérola de Cristo. Que todos os lares sejam invadidos agora com esta luz. E agradeço vocês por aqui estarem participando deste momento de amor, de vivência do Evangelho. Obrigada a todos, filhos. E que tenham todos uma boa semana, de muito trabalho. E não esqueça, comece em dia. A gente agradece a todos vocês que aqui hoje estiveram nessa primeira parte dos trabalhos, agradecendo a espiritualidade por nos guiar, e vamos dar início, então, à segunda parte da assistência fraterna. Pedindo àqueles que possam aqui estar, que continuem, para que possamos contribuir para essa assistência junto aos irmãos. Boa tarde. Vanderlei, te passo a palavra aí. Boa noite a todos, que Deus nos ilumine, que nós possamos fazer um excelente trabalho vibracional, espiritual, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E assim eu peço para vocês, nesse momento, que sentem confortavelmente, relaxem o corpo, respirem fundo e soltem, respirem fundo e soltem, mais uma vez. Pense na luz brilhante igual a um sol, envolvendo o mentor, o seu mentor espiritual. E nesse momento, nós pedimos a Deus, nosso Pai, que envolva o nosso Cristo solar, o nosso Cristo planetário, o nosso Cristo e amado Mestre Jesus, os caravaneiros do Cristo, do Mestre Jesus, Maria e sua falange planetária, Maria Madalena e sua falange planetária, os engenheiros siderais responsáveis pelo nosso planeta Terra, as falanges dos anjos, dos arcanjos, do arcanjo Miguel e seu grupo, do arcanjo Rafael e seu grupo, do arcanjo Oriel e seu grupo, do Gabriel e seu grupo, e o anjo Ismael, governador do Brasil. Pedimos também que possa envolver o nosso companheiro Jeremias, coordenador desses trabalhos também, dessa pequena instituição que vos falo, Santo Agostinho, Dr. Bezerra de Menezes, e os nossos companheiros pretos velhos, índios e caboclos, os índios xamãs e os índios catupiri, e nessa formação energética de luz sobre toda essa equipe espiritual, nós vamos agora
Eu peço ao nosso querido Jeremias, o Santo Agostinho, o seu grupo Pretos Velhos, Índios e Caboclos, e toda a equipe espiritual de trabalho nesse momento, vamos envolver o lar de cada um de vocês que estão participando desses trabalhos. Nós vamos envolver o seu lar com luz, os lares dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos, uma grande varredura energética, e dentro dessa varredura energética, como um grande ciclono, nós vamos retirando toda e qualquer influência espiritual negativa dos nossos irmãos desencarnados. Eles vão ficando nesse círculo de luz para serem encaminhados para as instituições espirituais. E mais uma vez, nós vamos fazer uma varredura energética também para cada um de vocês que estão aí nesses trabalhos de hoje. Vocês mesmos vão coordenar a sua luz divina existente em seu perispírito. Vocês mesmos vão mentalizar nesse momento essa luz divina envolvendo tanto o seu perispírito como o seu duplo etéreo, seu corpo físico. E no seu corpo físico, vocês vão mentalizar vocês mesmos envolvendo o cérebro de cada um de vocês. Agora vocês descem com essa luz divina, mentalizem as suas laringes. Descem mais um pouco, mentalizem o seu coração. Mentalizem agora os seus pulmões. Mentalizem agora o seu esôfago. Mentalizem agora o seu fígado. Mentalizem agora o seu estômago. Mentalizem agora o seu baço. Mentalizem agora as suas pâncreas, os seus rins, os seus intestinos, a sua apêndice, sua bexiga e o chakra básico. E assim, essa mentalização feita por vocês mesmos, nós vamos pedindo a Deus, ao Cristo e ao Mestre Jesus, que retire toda e qualquer influência espiritual negativa dos nossos irmãos desencarnados. Eles vão ficando nesse círculo de luz. Nessa mentalização de todos os seus órgãos, nós vamos retirando toda e qualquer influência espiritual negativa ou implante, e eles também vão ficando nesse círculo de luz. Vocês mesmos mentalizando essa energia divina, mentalize o Dr. Bezerra de Menezes, envolvendo com essa luz divina o seu perispírito, o seu duplo etéreo, o seu corpo físico. Vocês mesmos com a luz e o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, vai preenchendo com luz todos os órgãos existentes nesse momento. Vai percorrendo a corrente sanguínea de cada um de vocês. Vai reequilibrando. Vai eliminando as células mortas e fortalecendo as células vivas. E reequilibrando todos os chakras. Pleno de luz e fortalecidos, os seus mentores espirituais, nesse momento, também estão sendo fortalecidos com essa luz divina. E peço mais uma vez a nossa querida e amada Maria Santíssima, que envolva com seu manto de luz todos vocês que aí estão, que participaram desses trabalhos, seus filhos, seus netos, seus companheiros, seus amigos, como um grande véu de luz, envolvendo a todos com o manto de luz de Maria, trazendo paz, amor e tranquilidade. E vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos os seus filhos, agora e sempre, por toda a eternidade, que assim seja. Respirem fundo e soltem. Respirem fundo e soltem.
Mais uma vez. Vão abrindo os olhos devagar, assumindo o corpo de vocês, com paz e tranquilidade. Todo mundo está bem aí? Graças a Deus, todos bem. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos. Obrigada, Vanderlei. Nada, imagina. Seja bem-vinda. Obrigada. Um abraço para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.